Oi, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai estar dando continuidade à apresentação dos seminários e a gente vai abordar o tema sobre formigas cortadeiras em pastagens e qual a sua importância e como controlá-las. Esse seminário ele será ministrado por eu, Elisandra Goulart, e pelo Rosevaldo Medeiros. Bom, as pastagens, elas constituem de uma fonte de alimento para diversas espécies de herbívoros, devendo ser conduzida de uma forma técnica à semelhança de outras culturas. Está se explorando nestas áreas diferentes possibilidades de incrementar a produção de gado, incluindo um manejo racional das savanas naturais e a introdução de espécies forrageiras de alto valor nutritivo adaptadas às condições climáticas e edáficas próprias de cada região. O estabelecimento e manutenção das pastagens, principalmente de gramíneas tropicais, estão sujeitos a vários fatores que, uma vez menosprezados, podem comprometer a produção de carne. Entre esses fatores, deve-se dar ênfase ao aparecimento de insetos pragas que, pelo aumento de suas populações, podem causar danos econômicos às pastagens, com reflexo direto na produção animal. O aumento das populações de insetos nas pastagens, ela está diretamente relacionado com o crescimento das áreas de plantio e com a maior disponibilidade de alimento. Apesar de existir 500 espécies de insetos vivendo nas pastagens, poucas são as que provocam danos econômicos, sendo consideradas importantes. Um manejo adequado das pastagens inclui o estabelecimento de práticas agrícolas e fitossanitárias que previnem ou minimizem as perdas causadas por ervas daninhas, insetos ou patógenos. As formigas, elas representam um grupo de insetos sociais mais amplamente distribuído e numericamente abundantes, compreendendo 12.941 espécies. Apesar de 95% desses seres serem benéficas ao homem e à natureza, os 5% restantes, as formigas cortadeiras, são reconhecidas pelo seu elevado poder destrutivo em áreas agrícolas e reflorestamentos na região neotropical, gerando severas perdas econômicas. São popularmente conhecidas como saúvas e quenquens. Elas pertencem a dois gêneros, que são o gênero Atta e Acromimex. Pertencem à ordem Hymenoptera e à família Formicide. Entre 8 e 12 milhões de anos, vivem no continente americano, desde o sul dos Estados Unidos até o centro da Argentina, com o seu comportamento forrageiro. Podem desfolhar até 15% das plantações e 50% das espécies vegetais ao redor das suas colônias. As folhas, flores, ramos, ternos das plantas servem de substrato para o cultivo do fungo simbionte, que é a dieta exclusiva das larvas e importante constituinte na alimentação de operárias adultas, que também ingerem os líquidos extraídos das folhas, durante a coleta e processamento. Por esse motivo, exigem grande quantidade de material vegetal até quando as plantas, a qualquer fase do seu desenvolvimento e sob vasta ocorrência. Esse fungo, ele é a dieta exclusiva das formigas e, ao contrário de que muitas pessoas pensam que ela se alimenta das folhas que ela carrega, ou não. Ela pega essas folhas, leva para o formigueiro, onde ela vai alimentar o fungo e depois, posteriormente, ela vai se alimentar desse fungo, onde mais para frente eu vou estar explicando como é que acontece esse processo, desde o corte da folha até a alimentação da formiga. Bom, mas como é que a gente vai reconhecer esses dois gêneros de formigas cortadeiras? Onde as formigas cortadeiras, no caso que eu disse anteriormente, que possuem importância econômica, elas pertencem ao gênero Acromimex, que são as formigas quenquens, e ao Atta, que são as saúvas. Na primeira imagem, a figura 1A, a gente tem a representação de uma formiga, de uma operária de quenquem, onde a gente pode ver que o tamanho é entre 8 e 10 milímetros de comprimento e elas apresentam 5 pares de espinhos tóricos que estão sendo representados por essas setinhas aí. Seus ninhos, eles geralmente não apresentam terra solta. A formiga ao lado é uma saúva, que a gente já percebe que ela tem um tamanho de 12 a 15 milímetros de comprimento, ou seja, ela é maiorzinha um pouquinho, e ela apresenta somente 3 pares de espinho no dorso, não 5, como a gente vê ao lado. Os ninhos dessas formigas, eles podem atingir profundidade de mais de 5 metros e são caracterizados exteriormente pelo monte de terra solta. Como eu disse anteriormente, os ninhos das saúvas e das quenquens têm uma diferença, e eu estava explicando melhor como é que ocorre essa diferença entre os ninhos, no caso, a diferenciação de um para outro. Os ninhos das quenquens, eles são menores que os ninhos das saúvas.
Normalmente, os ninhos de saúvas possuem uma grande quantidade de terra solta no exterior, como a gente pode ver na primeira figura do lado esquerdo, e pode ter grande expansão de área de terra solta. Em contrapartida, os ninhos das quenquéns não ultrapassam 5 metros de superfície de terra solta. Internamente, os ninhos de saúvas, eles podem possuir até 8.000 câmaras de cultivo de fungo. Então, é grande por baixo, em profundidade ele é bem grande, com profundidade de até 8 metros. Por outro lado, os ninhos das quenquéns são bem menorzinhos. Eles apresentam no máximo 5 câmaras. Olha a diferença de 8.000 para 5 câmaras. E eles podem atingir até 2 metros de profundidade, enquanto o outro atingia 8, eles atingem 2. Os ninhos de quenquéns, eles podem abrigar uma população de até 175 mil indivíduos, enquanto os das saúvas alcançam cerca de 3,5 a 7 milhões de indivíduos, decorrente ao tamanho de um para outro, né? Bom, nessa imagem a gente pode perceber uma pastagem bem degradada, só que o que caracteriza essa imagem é a presença de ninhos. Esses ninhos, eles são conhecidos como murunduns, essa parte exterior do ninho, que nada mais é do que a parte externa do formigueiro, que ela vai tornar-se visível pela grande quantidade de terra escavada, que é proveniente das câmaras, túneis, trilhas e canais de abastecimento do formigueiro. O aspecto desse acúmulo de terra escavada, o murundum, ele varia de espécie para espécie. Toda a terra depositada, ela vem do subsolo e sua deposição é mais intensa em certas épocas do ano, que é geralmente nos meses que antecedem a revoada das içás e dos bitus. O carregamento de terra ele vai intensificar. Por outro lado, o carregamento ele é praticamente nulo de dezembro a abril e por isso é bem mais difícil saber se a colônia está viva ou morta nesse período. Formigueiros jovens, eles depositam pouca quantidade de terra na superfície do solo, mas durante o segundo e terceiro ano de vida, a deposição de terra solta acentua-se. Nessa imagem, a gente vai entender um pouquinho como que vai se formar um novo formigueiro. Bom, a gente pode ver que a primeira etapa, ela vai constituir entre os meses de outubro a dezembro, onde vai começar a revoada, onde as içás elas vão cruzar com os machos bitu. No caso, içá é o nome dado às formigas rainhas jovens, que estão ainda buscando formar o seu formigueiro, e depois que elas acasalam no ar, os bitu eles vão cair, morrer, e as içás elas vão perder as suas asas. A içá ela vai cair ao chão e procurar um bom lugar para começar a escavação da primeira câmara do seu formigueiro. Quando ela terminar essa câmara, ela vai tornar-se a rainha desse novo formigueiro, pois ela vai ser a mãe de todos, né? Ela que vai fundar. E a primeira coisa que ela faz é regurgitar um pedaço de fungo que ela traz na sua boca para que ele possa crescer, se multiplicar e ela ter o alimento dela garantido, né? A próxima etapa vai ser o fechamento dessa câmara com o fungo dentro. Que essa câmara ela vai ficar fechada no período de 100 dias, onde a formiga, nesse período, ela vai, no caso a rainha, ela vai botar ovos e onde vão começar a nascer as primeiras operárias, que são quem bota o formigueiro para funcionar, né? Depois desse período que passar os 100 dias, essa câmara ela vai ser aberta pelas formigas cortadeiras que saem em busca de folhas, pois essas folhas elas servem de alimentação para o fungo que elas vão se alimentar posteriormente. Um formigueiro adulto, ele pode ter entre 3 a 7 milhões de formigas e elas podem consumir até 1 tonelada de folhas por ano. Então, você pode ver o tamanho do prejuízo que um formigueiro desse pode te dar. Todo formigueiro que ele for estabilizado, ele é capaz de produzir revoadas anuais. Por quê? Porque a rainha, numa determinada época do ano, onde eu vou explicar melhor nas castas, ela vai produzir machos, que são os bitus, e içás, que são as formigas rainhas. Geralmente ela produz mais machos que formigas. E essas formigas, numa determinada época, ela vai sair, no caso de outubro, dezembro, ela vai sair para fazer essa revoada e começar todo o ciclo novamente. A fábrica de fungos. Agora a gente vai entender um pouquinho como é que acontece todo esse processo da formação desse fungo. A primeira etapa vai ser a formiga ir lá, no caso as carregadeiras, né, as operárias, elas vão lá atrás de material vegetal, né, folhas, brotos, o que elas decidiram levar lá para o formigueiro. Primeira coisa que elas vão fazer, elas vão derrubar esse material vegetal.
No caso aqui está representado por uma folha. Aí ela vai cortar essa folha em pedaços menores para que ela possa locomover essa folha e também já vão coletar a ceia. Aí, o que elas vão fazer? Elas vão pegar essa folha e levar lá para o formigueiro deles. Só que essa folha, ela não chega no formigueiro e já vai entrando lá para dentro dos fungos, não. Ela vai passar por um processo de inspeção, onde, se por acaso as formigas não forem uma espécie que elas querem, ou essa folha não for muito atrativa para elas, elas podem achar que está uma coisa errada, elas vão rejeitar essa folha. Então, essa folha ela tem dois caminhos. Ou ela pode ser devolvida para o exterior do formigueiro, elas vão jogar para fora de novo, ou ela pode ser encaminhada para uma câmara lixo, que é como se fosse uma espécie de aterro sanitário do formigueiro, onde é uma câmara isolada, que elas depositam todo o lixo e selam ela de novo, para que não ocorra a contaminação do restante do formigueiro. Já no caso dessa folha, ela ser aceita, ela vai ser transportada para a câmara do fungo, onde na câmara de fungo prepara-se para ser inoculado esses fungos. Depois, as partículas de substrato inoculadas com esse fungo, elas vão ser replicadas. O substrato exaurido que sobrar, no caso, como se fosse a parte sólida, no caso, né, o resto, as formigas consideram como lixo, né? Elas vão pegar e vão mandar para aquela câmara que eu falei anteriormente, que as folhas que às vezes são rejeitadas vão para lá também. Depois disso, esses fungos vão ser cultivados e alimentados com esses extratos e as formigas vão se alimentar deles. A organização social dentro desse formigueiro e as caças que eles vão compreender. Bom, na colônia, elas existem diferentes castas de reprodutores e de operárias. Nelas há dois tipos de formigas: as permanentes, que podem ser as rainhas, que no caso é a fundadora da colônia, e as operárias, no caso as fêmeas assexuadas, cuja função delas é manter a colônia, né? As temporárias, como é o caso das formigas sexuadas aladas, no caso os bitus, os machos, né? E as içás e tanajuras, as fêmeas, que têm por função de reprodução dos formigueiros. No caso, elas vão perpetuar as colônias, né? A rainha, ela é a fêmea que produz ovos na colônia. A rainha é a fêmea que produz ovos na colônia e ela é também conhecida como içá quando há o voo nupcial, no caso, quando ela tem asas, né? Ou tanajura durante o ano inteiro. Por toda a sua vida, ela colocará ovos para a produção das operárias estéreis, as jardineiras, cortadeiras, escoteiras ou carregadoras de soldados. Apenas durante um período do ano, ela colocará ovos para produzir novas rainhas e machos, onde, como disse, ela vai produzir mais machos do que fêmeas, no caso, mais bitus do que içás, que posteriormente eles vão sair do formigueiro para fundar novas colônias. As formigas que constituem o formigueiro são as jardineiras, que apresentam tamanho de 1 milímetro, e a função delas é cuidar do jardim dos fungos, incorporar os vegetais na cultura do fungo, limpeza dos vegetais, e limpam e alimentam outros indivíduos. No caso, elas são responsáveis pelas larvas, né? Os indivíduos mais jovens. As cortadeiras e carregadeiras, ou as generalistas, ela tem de 2 a 3 milímetros, e a função básica delas é cortar e transportar vegetais e também escavar os ninhos. Os soldados apresentam 5 milímetros, e os soldados são aquelas formigas que, quando você vai mexer no formigueiro, eles são os primeiros que saem. No caso, a função deles é a proteção do formigueiro, eles vão defender o formigueiro. Os machos, no caso os bitus, ele possuem 3 milímetros o tamanho, e a única função dele é fertilizar as içás ou tanajuras durante o voo nupcial, né? As rainhas, elas possuem 5 milímetros, e a única função delas é fundar as colônias e produzir vários tipos de ovos para assim propagarem as espécies. As formigas cortadeiras, elas apresentam distribuição geográfica restrita às Américas, e atualmente são reconhecidas 9 espécies de saúvas. No entanto, nem todas as espécies de formigas cortadeiras são consideradas pragas. As espécies de saúva que apresentam importância econômica são a saúva limão, onde as operárias ou soldados, eles possuem uma cabeça sem brilho e com pelos avermelhados, e quando a cabeça das operárias ela é esmagada, ela cheira a limão, um cheiro cítrico, o que dá o nome de saúva limão. Elas cortam apenas plantas de folhas largas, como eucalipto, café e laranja. A saúva parda, ela tem os soldados menores que das outras espécies,
e elas cortam preferencialmente folhas de plantas estreitas, como gramíneas, cana-de-açúcar e pastagem. O ninho dessas espécies, ele tem grande monte de terra solta e é circundado por alguns montes menores. Seus soldados assemelham-se a da saúva-limão, no caso da cabeça, mas, entretanto, eles não exalam cheiro de odor, no caso, eles não exalam o odor cítrico. A saúva-cabeça de vidro, ela apresenta soldados com uma cabeça brilhante e cortam folhas de plantas estreitas, as gramíneas, cana-de-açúcar, milho e pastagem. Entretanto, ela também corta folhas de plantas largas, como eucalipto, café e laranja. A saúva mata-pasto, no caso das operárias maiores, elas possuem uma cabeça dividida em dois hemisférios com um sulco coronal bem profundo. A cabeça é mais opaca que a da saúva-limão e elas cortam folhas de plantas estreitas, gramíneas, cana-de-açúcar e pastagem. A saúva da mata, ou também conhecida como saúva da mandioca, as operárias ou soldados, eles possuem um tufo de pelos finos na fronte e estende até a altura dos olhos. O dorso da cabeça também é brilhante. Já a saúva preta, ela tem sua densidade populacional baixa e os seus ninhos são muito superficiais em comparação aos dos outras saúvas, o que torna, assim, ela uma espécie vulnerável. Bom, passo a palavra agora ao integrante Rosevaldo. Bom dia, meu nome é Rosevaldo, vou estar dando continuidade à nossa apresentação, agora falando um pouco sobre os principais tipos de formigas do gênero Acrominex que causam danos às pastagens. Temos as formigas de cisco, a qual são de tamanho variado e têm um alto poder destrutivo nas pastagens. Elas têm bastante preferência por plantas, principalmente em pastagens. A quem-quem mineiro, as operárias são pequenas, de coloração castanha e que têm uma preferência por espécies de hortaliças, mas principalmente elas gostam de pastagem, atacam principalmente as pastagens. Temos as quem-quem mineiras e também a formiga de rodeio, a qual ela é uma formiga de importância econômica nas pastagens e causam diversos prejuízos. Falando um pouco sobre os danos das formigas cortadeiras, temos os campos em pastagens, as formigas de rodeio, as saúvas pardas e também a formiga mata-pasto, que são especializadas em corte de plantas de folha estreita, ou seja, as pastagens, elas têm preferência por essas pastagens. E isso causa uma competição com o próprio gado, reduzindo a capacidade do pasto em até 50%, dependendo do caso. Como exemplo, numa pastagem que tem 10 ninhos adultos, ele tem uma capacidade ali de cortar até 52 quilos de forragem por dia. Isso equivale à alimentação diária de aproximadamente 3 bois adultos em regime a pasto. Esses danos podem ser em pastagens estabelecidas ou em fase de estabelecimento, sendo que na fase de estabelecimento, os danos são mais graves, porque quando cortam essas plantas recém-emergidas, tanto as pastagens como em outra cultura, ocasiona a morte das plântulas. E quando essa interferência da formiga ocorre nas pastagens já estabelecidas, pastagens velhas, propriamente ditas, a capacidade de rebrota é muito melhor, porque essa planta já está desenvolvida fisiologicamente, as raízes estão muito mais desenvolvidas, tem uma maior quantidade de folhas, talos e ramos secundários. Esses danos são diretos à planta e também temos os danos indiretos, a qual são as erosões formadas ao redor desses formigueiros. Também temos a interferência de plantas daninhas com o corte da pastagem, com a degradação. Se o processo de degradação nessa pastagem por formigas estiver num estágio muito avançado, vai abrir espaço ali para plantas daninhas. Essas plantas vão estar se desenvolvendo e, obviamente, com tudo isso, o valor econômico da sua terra ali vai estar sendo desvalorizado, ou seja, você não vai ter quando você for vender, o valor da sua terra vai estar bem abaixo do que é vendido no mercado. Se
essas passagens ou o local onde esse formigueiro for muito grande, isso pode ocorrer até alguns acidentes, como animais caírem em buracos. Se o formigueiro for muito grande, ocorre um colapso de aterro sobre esses formigueiros, muito antigo. Isso faz com que quando o animal estiver pastejando, ou até mesmo for por curiosidade, ele vai passar por cima ali, ele pode até mesmo cair, esse, esse amorundum de terra, falando assim, quando o boi passa, ele pode até afundar ali e cair. Bom, esse dado aqui é de um artigo que a gente conseguiu achar e a gente achou bem interessante trazer aqui para estar mostrando, porque vimos em algumas das aulas que a gente usa a cana-de-açúcar para capineira ou para fazer silagem para dar para o gado. E esse estudo aqui mostra a interferência da formiga mata-pasto, que ela pôde forragear 3,5 toneladas de cana num período de um ano. Se isso fosse para a indústria, para fazer álcool ou até mesmo açúcar, no açúcar ele ia ter uma redução ali de 450 quilos, ele ia deixar de produzir. E no etanol, 350 litros. Falando um pouquinho sobre o manejo para essas formigas cortadeiras, temos o manejo cultural, a qual consiste ali na prática de gradagens ou até mesmo arações sucessivas para eliminar esses formigueiros. Essa prática ela deve ser feita entre 3 a 4 meses após a revoada, e o arado ele tem que estar trabalhando ali numa profundidade de aproximadamente de 20 a 30 centímetros, para estar removendo e acabando com a casa dessas formigas. O controle biológico natural, ele existe, mas para pastagens isso não é economicamente viável, ou não é comum de ser utilizado assim por produtor. São nada mais do que uma prática com inimigos naturais de formigas, como aves, aranhas, sapos, rã, tamanduás, acabam comendo essas formigas, acabam predando essas formigas, e dependendo do número de predadores, essa população de formiga pode ser até extinguida ali daquela área. Mas isso não é tão comum de ser utilizado assim economicamente em pastagens, mas é uma prática natural, ou seja, ecológica, isso ocorre com o tempo. Plantas resistentes ou tóxicas, a gente temos bem poucas espécies resistentes. Ali a gente temos o capim margoso, o capim barba de bode, a braquiária midícola. Essas são algumas espécies que são resistentes ou tóxicas para esses insetos, ou seja, para as formigas. No mercado é bem difícil a gente achar uma espécie que seja verdadeiramente resistente ao ataque de formigas. Porque a formiga ela é um inseto ali que pega árvores frutíferas, desde manga, eucalipto, ela está em todo o meio. Onde ela achar uma oportunidade de alimento fácil e que seja bom para ela, ela vai estar extraindo, ela vai estar cortando ali para levar para o formigueiro. O controle químico, ele é, infelizmente ou felizmente, o controle ou a prática mais utilizada e que tem mais sucesso dentro dos tipos de controle. Temos ali as iscas granuladas, os pós secos e a termonebulização, onde os pós secos consistem na aplicação nos olheiros, através de bombas manuais ou famosos tamanduás. Essa aplicação ela tem que ser feita em uma época seca, porque se tiver umidade, esse pó ele pode estar aderindo ali na superfície interna dos canais do formigueiro e até mesmo provocar o entupimento. O solo ali ele tem que estar seco numa profundidade de até 30 centímetros para que possa haver uma boa eficiência do produto. As iscas granuladas é uma técnica muito eficiente, desde que seja feita de maneira correta. Também vale lembrar que ela é uma prática de baixo custo.
Deve-se haver alguns cuidados para se tomar quando a gente vai fazer o cálculo da área do formigueiro, para que não ocorra uma superdosagem ou uma subdosagem, fazendo que esse formigueiro possa até se aumentar, ou para não haver uma subdosagem, aliás, uma superdosagem, para que não ocorra o desperdício desse produto. Já a termonebulização é uma prática que usa aplicadores motorizados, seja ele costais ou de arrasto, como exemplifica a foto, que consiste no aquecimento do óleo mineral presente no produto comercial, formando uma corrente de ar quente, ou seja, uma fumaça, que arrasta as partículas de inseticida por todo o formigueiro. As formigas, ela morrem por contato com uma fumaça tóxica e por ingestão do fungo contaminado também. A aplicação, ela deve fazer ali em zonas vivas, ou seja, onde tem o maior fluxo de formigas, logo no olheiro do formigueiro, é o local mais apropriado para estar aplicando. Esse controle, ele é bastante eficiente e bastante usado também. Não depende das condições climáticas, a vantagem é uma das vantagens, e promove uma rápida paralisação das atividades da colônia. Aqui são alguns requisitos na escolha de um ingrediente ativo para um inseticida, para formiga. Ele deve ser letal, em baixa concentração, ou seja, não é necessário um grande volume para que possa haver um controle ali do formigueiro. Ele deve ser um inseticida de ingestão de ação lenta, porque, como a nossa colega falou lá, todo o material que as formigas carregam para dentro do formigueiro, ele passa por uma verificação. Se esse material ele já tem ali uma rápida ação, ou seja, se as formigas identificarem que aquele material ali ele é prejudicial a ela, logo de imediato ela vai estar descartando. E se esse inseticida tiver uma ação lenta, elas vão levar até o seu formigueiro ali, ter contato com esse inseticida, ela vai estar, obviamente, contaminada. E se esse produto estiver dentro do formigueiro, obviamente, com o passar do tempo, todo o formigueiro vai estar contaminado. E se essas formigas ingerir também o fungo, vão estar contaminadas. Então, é sucesso na certa que a gente vai ter um controle eficaz. E não pode ser repelente também. O inseto não pode chegar no produto e sentir um cheiro ou algum aspecto ali que ele se repele, ele não gosta. Ou seja, a isca tem que ser atrativa para que o inseto chegue e se interesse por aquele produto e acabe levando para seu formigueiro. Ser facilmente difundido por trofaloxia para a maioria das operárias. E também a degradação desse produto tem que ser bem rápida e deixar o mínimo de resquício possível ali para contaminar o ambiente. São as nossas referências, onde o material que a gente pegou. Muito obrigado. Bom, agora estamos abertos a dúvidas, questionamentos. Fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado.